Após inúmeras caçadas na Terra, a presença dos predadores logo deixou de passar despercebida pelos humanos. Enquanto no cinema vimos organizações como a OWLF e o projeto Stargazer focadas em capturar e estudar esses alienígenas, nos quadrinhos tivemos os Hunters, um time especializado em caçar os Yautja, pessoas que tiveram suas vidas por um fio em seu contato com predadores e sabem o quanto eles são perigosos, sobreviventes que nunca se esqueceram deles e daqueles que se tornaram presas. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos conhecer a primeira história de Predator Hunters, HQ escrita pelo Chris Warner que foi lançada em 2017 pela Dark Horse. Se você gosta de Predador e outros universos da ficção científica, é só se inscrever aqui no canal e coloque suas biomáscaras porque já vai começar a caçada. Em um posto de gasolina distante de tudo, um homem de sobrenome Nakai leva uma vida monótona, trabalhando como mecânico enquanto suporta um patrão nada educado. Mas Nakai é um homem com um passado obscuro, um passado que estava prestes a retornar. No dia em que se inicia a história, um trio chega de repente no posto procurando por ele. Pensando que eram apenas repórteres ou conspiracionistas querendo descobrir o seu segredo depois de ouvirem rumores, Nakai se recusa a dizer qualquer coisa. Porém, aquelas pessoas sabiam muito mais do que ele imaginava. Após se apresentar, Jaya Soames revela saber a verdade sobre o incidente na base do exército do qual Nakai foi um sobrevivente. Incidente que acompanhamos na história Predator Big Game. No passado, aquele homem havia encarado um implacável monstro alienígena, que eles chamavam de Predador. Após arrancar a cabeça da criatura e acabar com a sua matança, Nakai foi contatado pelos militares para integrar um projeto secreto que estudava esses alienígenas. Mas vendo que eles estavam mais interessados em capturar tecnologia Yautja do que proteger o planeta desses alienígenas, ele decidiu se isolar e manter essa história como um segredo. Só que dessa vez as coisas pareciam ser diferentes. Sem associação com qualquer governo, a multimilionária Jaya Soames fundou uma equipe secreta chamada Hunters, que tinha a missão de rastrear e eliminar os Yautja na Terra. Soames era bisneta do capitão Edward Soames, um agente britânico do século XIX que se deparou com uma dessas criaturas ao seguir os rastros de um serial killer que vinha atacando Londres, conhecido como Spring Hill Jack. Após derrotar o predador, Edward foi para a Índia servir a sua majestade com distinção. Lá ele lutou a serviço de diversos marajás, caçando e eliminando invasores Yautja. Caçar predadores virou um empreendimento para ele, que prosperou e criou uma tradição na família Soames, passada de geração para geração. Agora era a vez de Jaya continuar o legado do seu bisavô, e para isso ela escolheu unir aqueles que já provaram ser os melhores caçadores, unindo recursos e experiência para criar a equipe ideal e virar o jogo contra esses alienígenas. Apesar de resistir à ideia inicialmente, por fim Nakai decide se juntar aos Hunters, e nesse momento o quadrinho nos apresenta o passado dos outros caçadores. Um deles é Rafael Herrera, ex-traficante de drogas que encontrou um predador durante uma operação da polícia. Apesar de ter conseguido matar a criatura, esse evento arruinou a sua organização e levou um rival que não acreditou nessa história de existência de um alienígena a assassinar sua família. Por isso agora ele via a missão de matar os predadores como uma expiação pelos seus atos. O outro caçador era Tyler Swain, soldado que estava no Afeganistão trabalhando em uma missão privada quando de repente seu destacamento foi atacado por combatentes talibãs. Após ser atingido por um morteiro, ele caiu no chão desacordado e ao acordar se deparou com um predador coletando troféus
troféus em meio ao conflito. Porém, por conta do impacto, ele não teve forças para fazer nada naquele momento. E por fim temos ainda uma outra velha conhecida entre os fãs dos Yautja, Mandy Graves. Ex-membro da CIA, Graves foi a única sobrevivente de um ataque de um predador assassino, um Bad Blood que veio para a Terra sedento por sangue após matar outros da sua espécie. Chegando na base dos Hunters, que ficava em um navio, Nakai é apresentado a Graves e logo eles se reúnem para uma nova missão. Através da sua rede de contatos, Jaya recebeu um relato de pescadores que após vários dias naufragados em uma ilha isolada, foram capturados por uma criatura monstruosa. Eles foram aprisionados pelo monstro e mantidos ali por alguns dias, até que em uma manhã a jaula deles estava aberta e armas haviam sido deixadas para eles. Nesse dia, eles foram caçados pela criatura e dos 3 náufragos, apenas um conseguiu escapar. O homem que saltou no mar e mal imagina como sobreviveu à queda, levou consigo ainda uma evidência do que havia acontecido, um tipo de cabelo daquele alienígena, arrancado durante a queda. Aterrorizado, o náufrago preferiu abandonar a ilha de uma vez por todas e ficou à deriva no mar por dias, até que por mais um golpe de sorte, foi encontrado por pescadores da Nova Zelândia. Esse encontro dos náufragos com o predador aconteceu na ilha Querua, uma das ilhas Bunting que englobava Querua e Amélia. O arquipélago era considerado um dos lugares mais isolados do mundo e tinha uma história curiosa. Nos anos 1800, um rico e excêntrico mercador da Nova Zelândia chamado Malcolm Bunting comprou essas ilhas com o intuito de criar um paraíso tropical. Assim, ele iniciou o processo de colonização da Ilha Amélia, onde passaram a viver os seus familiares, amigos e empregados. E a administração da ilha foi passando para os seus descendentes. O atual responsável pelo local era o seu bisneto, o Dr. Henry Bunting. Mas então, qual era a relação disso com a presença de um predador? Era justamente o que os Hunters iam tentar descobrir. Como sabemos bem, caçar predadores não é uma tarefa fácil, e por isso eles se prepararam muito bem para isso, tendo não apenas armas convencionais, mas também equipamentos Yautja. Estudando as tecnologias desses alienígenas, eles desenvolveram ainda formas de contra-ataque, como óculos especiais para ver essas criaturas mesmo quando elas estão invisíveis. Mas antes de tudo, os caçadores precisavam entender melhor o que estava acontecendo naquelas ilhas. E para isso, Jaya, Nakai, Rafael e Swain vão até a Amélia se passando por uma equipe de pesquisadores. Chegando lá, eles são muito bem recebidos pelo Henry Bunting, que age com muita cordialidade, serve um banquete para os visitantes e, claro, fica interessado no que eles foram fazer ali. Então a Jaya fala que era uma pesquisa sobre proteção da vida marítima. E nessa conversa, o Bunting começa a soltar mais alguns detalhes sobre como era a vida por ali. Ele conta que o Malcolm Bunting criou aquele lugar como um refúgio, onde a sua família poderia viver livre de participar da destruição do mundo natural e que toda a comunidade era autossuficiente. Já a Ilha Querua tinha uma proposta diferente. Outra paixão do Malcolm Bunting era a caça, e ele decidiu tornar essa segunda ilha uma reserva de caça privada. Segundo Henry, o bisavô tinha levado para lá diferentes animais exóticos, só que quase todos morreram, com exceção de algumas jararacas e javalis que ele trouxe de outras partes do mundo. Só que ele diz que já tinha muitos anos que ninguém ia para Querua porque a Amélia era suficiente para eles. Então papo vai, papo vem, e os Hunters decidem voltar para o navio. Só que na despedida, algo bem estranho acontece. Uma mulher da ilha pede para Jaya, em segredo, para eles voltarem e tirarem ela de lá. Mas por quê? Que segredos estavam escondendo aquelas pessoas em Amélia?
Enquanto eles estavam em Amélia, parte do time que ficou no navio foi investigar Querro com drones, e lá eles encontraram uma coisa bem intrigante, um tipo de altar feito com ossos e estacas. Então agora era hora dos Hunters irem até lá e descobrirem o que existia naquela ilha. Eles se preparam, se equipam com seus trajes com unidades de resfriamento e seguem em botes até Querro em sua busca pelo predador. A ilha abrigava uma selva fechada e não demora para eles se depararem com um predador, que não era bem um Yautja, mas sim um tigre. O animal pula sobre Nakai e sai correndo assustado. Distraídos com isso, os Hunters são surpreendidos quando um deles é atingido por uma lança. Então, sem se mover para não serem percebidos pelo predador, eles usam seus visores térmicos e começam a atirar contra o alienígena. Com um ataque, o predador é obrigado a recuar para dentro da selva, até que muitos tiros depois, a criatura finalmente é derrubada de uma vez. Observando o corpo do alienígena, eles percebem que aquele predador era diferente dos outros que eles tinham encontrado antes. Esse parecia bem mais primitivo, usava máscara e equipamentos feitos de ossos e madeira. Investigando a ilha, os Hunters encontram também um prisioneiro, que logo alerta eles que eles precisavam sair dali. O Rafael até tenta confortar o homem, fala que o predador já estava morto, que estava tudo bem, mas aí o prisioneiro responde: como assim ele? Ainda tem mais 3. Eles estavam com problemas. Ao fazer essa descoberta nada agradável, Herrera contata a base e Jaya fala para eles retornarem para o navio. Lá eles decidiriam o que fazer sobre os outros predadores. Mas de repente, os predadores remanescentes chegam e começam a atacar o grupo, que é obrigado a sair mandado de lá. Apenas Herrera fica para trás, com o Swain dando cobertura em uma tentativa de atrasar os predadores. Vendo que alguns de seus companheiros tinham ficado para trás, a Graves decide voltar para dentro da ilha. No caminho, ela encontra o Swain e ele fala para ela que o Herrera tinha morrido. Mesmo assim, a mulher não acreditou nas palavras de Swain e continuou sua busca até que se deparou com um dos Yautja. Quando viu a Mandy tentando encarar um predador no facão, afinal nem munição ela tinha mais, o Nakai lançou uma granada e tirou a mulher dali, mesmo contra a sua vontade. E então eles partiram da ilha sem saber o paradeiro do caçador. Nesse momento, o quadrinho retorna para a ilha e nos mostra que o Herrera ainda estava vivo e tinha sido capturado pelos predadores. Um deles arranca uma das suas orelhas e coloca em seu colar como se fosse um troféu. Uma das coisas que esse quadrinho reforça é o quanto o encontro com um predador pode mexer com a cabeça das pessoas. E o arco da Graves e do Swain nesse quadrinho é todo focado na necessidade de redenção que eles tinham depois de ver pessoas sendo mortas por esses alienígenas. No caso da Mandy, foram os amigos e o companheiro dela. Até esse momento, ela ainda se sentia culpada pela situação com o Bad Blood e ela achava que era parte da missão dela se sacrificar para matar um predador e assim se juntar ao restante do seu time. Já o Swain tinha um segredo que ele não tinha contado para ninguém. Chegando na base dos Hunters, a Graves ataca o Swain porque ela tinha certeza que ele tinha mentido. Eles começam a brigar e depois de separar a briga, a Jaya tenta entender melhor o que tinha acontecido. É aí que ele confessa que toda a situação trouxe para sua mente um flashback do que aconteceu no Afeganistão e que, na verdade, ele não tinha ficado ferido na explosão. Ele tinha ficado escondido e quando viu o predador ficou congelado de medo e por isso não tinha matado o alienígena. E ali naquela ilha ele se entregou ao medo mais uma vez. Enquanto os Hunters avaliavam seus próximos passos, várias canoas, aparentemente levando predadores, se aproximam da base dos Hunters. E quando eles chegam perto, fica bem claro do que se tratava. Era Henry Bunting e várias pessoas vestidas como predadores, que chegam invadindo a base dos Hunters. Aquelas pessoas que os Hunters queriam proteger dos predadores não tinham medo deles. Na verdade, os alienígenas eram parte da cultura daquela comunidade.
Enquanto tomam o controle da embarcação, Bunting e seus predadores levam a Jaya, o Nakai, a Graves e o Swain para a ilha para uma cerimônia em honra aos visitantes não convidados. E no transporte ele revela mais sobre a ligação deles com os predadores. Apesar dos esforços do Malcolm Bunting ao criar a colônia em Amélia, as coisas não estavam indo bem, até que um dia um objeto de fogo caiu dos céus e mudou tudo. Esse objeto era uma nave de predadores que caiu perto da ilha, deixando seus tripulantes bastante feridos, e foi assim que chegaram lá os alienígenas, que são chamados por aquelas pessoas de exilados. Inicialmente, os colonos viam aqueles seres como demônios, temiam eles. Porém, Malcolm era um entusiasta de autores como Júlio Verne e H.G. Wells e tinha lido muito sobre visitantes de outros mundos nessas histórias. Por isso, ele sabia bem o que eles eram. Logo, os exilados passaram a caçar e matar as pessoas da colônia, e em resposta, Malcolm iniciou uma guerra contra os alienígenas. Apesar do embate ter sido marcado pelas mortes de muitos dos colonos, a caça aos exilados começou a trazer para aquelas pessoas um propósito, que logo se tornou uma obsessão. Após matar parte dos predadores, os humanos capturaram 4 deles e deixaram as criaturas passando fome até que ficassem fracas o suficiente para serem levados até Querwa sem maiores transtornos. Assim, a reserva de caça de Bunting teria a presa mais exótica de todas. Os colonos soltaram então os predadores exilados em Querwa e levaram para lá outros animais, criando um ambiente de caça perfeito. E foi nesse ambiente que os predadores começaram a se recuperar como caçadores, caçando os animais e criando novos equipamentos a partir dos materiais encontrados na ilha. Mesmo sendo um exílio, aquele se tornou o seu território. Vendo isso, as pessoas de Amélia começaram a cultuar aqueles predadores. Eles não só abraçaram o modo de vida daquelas criaturas, mas também tornaram a ilha um local de julgamento, enviando para lá todos que apresentavam um risco à ordem. E assim aquelas pessoas foram se tornando menos humanas e mais predadores. Chegando em Querwa, Bunting e os outros iniciam o seu jogo de caça particular. Eles oferecem armas a Jaya e os outros e dão um tempo para eles se embrenharem na mata antes de iniciarem a perseguição. Enquanto isso, em algum ponto da ilha, os Yautja fazem um funeral para o seu companheiro morto, mas logo que percebem a presença humana na ilha, eles se preparam para o combate. Uma coisa interessante nesse momento é que um deles até reluta em deixar o funeral, que parecia ser uma coisa importantíssima para eles. E assim o quadrinho mostra que eles estavam ali tentando viver a cultura deles, mesmo afastados do seu planeta, mas estavam sendo forçados a seguir o modo de vida que as pessoas da ilha achavam que eles deveriam ter. E os Yautja estavam dispostos a dar um fim nesse exílio. Iniciada a caçada, Jaya e os outros decidem se separar com a intenção de aumentar as chances de pelo menos um deles conseguir escapar dali. E não demora para eles começarem a ser encontrados pelos predadores humanos, que levam a caça como um ritual mesmo, até entoando frases na hora de enfrentar as suas presas. Confrontada por um grupo de habitantes da ilha, Jaya foi derrubada e já se preparava para o fim da sua vida, quando de repente um dos exilados surge e mata os predadores humanos. Sem entender o que tinha acontecido, ela só observa a cena, até que o Yautja manda ela sair dali, o que ela faz sem questionar muito. Após sair de lá, ela encontra com Artemis, a mulher que tinha pedido ajuda na ilha. Apesar de ser um deles, a sua intenção era ajudar os Hunters. Então ela esconde a Jaya no barco e leva ela até o navio, que agora estava tomado pelos predadores de Henry. De volta à base, Jaya consegue se esgueirar até onde ficavam as armas e juntas, ela e Artemis rendem os ocupantes do navio e libertam os tripulantes.
Mas antes de sair de lá de uma vez, a Jaya decide deixar um presente de agradecimento para os seus anfitriões. Ela pega um helicóptero e já chega lá metralhando a galera do Bunty, que logo corre para se esconder. Em outro ponto da ilha, Nakai está cercado por 2 Yautja e é salvo por Swain, que finalmente consegue se redimir do evento do Afeganistão. E o outro predador é morto por Jaya, que resgata os Hunters e se prepara para finalmente sair de lá. Porém, ainda tinha um predador na ilha. Assim que vê o alienígena, a Mandy se prepara para atirar nele. Mas a Jaya se lembra que aquele Yautja era o que tinha poupado a vida dela anteriormente, e então ela decide retribuir o favor. Assim como eles, ele era um prisioneiro naquela ilha e merecia ter a sua dignidade. Afinal, como ficou bem claro, os verdadeiros monstros ali não eram os predadores. Então ela lança na ilha uma bolsa com equipamentos Yautja, equipamentos que ele pega e veste antes de ativar o seu dispositivo de autodestruição. Depois de tanto tempo naquela ilha, sendo obrigado a viver as regras dos humanos, era como uma vitória para aquele exilado sobreviver e poder se sentir um Yautja novamente. A primeira Predator Hunters não apenas estabelece esse grupo, apresentando os seus dilemas e relações, mas também traz uma história que é diferente do usual, explorando quanto os humanos podem ser tão cruéis quanto os predadores e podem até se tornar obcecados por eles, tanto em um desejo de vingança, como era o caso da Mandy e do Swain, quanto em uma admiração tão excessiva que leva pessoas a quererem viver como predadores, mesmo sem compreender de fato aquelas criaturas. Apesar de já ter editado e desenhado outros quadrinhos do Predador anteriormente, essa foi uma estreia do Chris Warner como um escritor na franquia, e eu achei que ele conseguiu entregar uma história que ficou bem interessante. Ela pega personagens do passado, que nós já conhecemos, e expande esse mundo, mesclando o que nós já conhecíamos com coisas totalmente novas. E outro ponto que eu gostei foi isso, dele trabalhar o impacto dos predadores nas vidas das pessoas. Essa é uma coisa que eu acho que geralmente é um pouco deixada de lado no universo expandido do Predador. Em Alien nós vemos muito isso, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, mas em Predador essa parte às vezes deixa um pouco a desejar. E para completar, eu achei que as artes do Francisco Ruiz Velasco combinaram super bem com o Predador. Ele usou uns tons mais puxados pro azul, pro verde, pro cinza, deu um ar bem frio pro quadrinho. Geralmente Predador é associado a cores mais quentes, né? Mas eu acho que nesse caso combinou muito bem com a proposta da história. Essa série Hunters foi a última do Predador lançada pela Dark Horse e ela teve ainda mais 2 histórias, havendo na terceira o retorno de um outro personagem conhecido, que é o John Sheffer, o irmão do Dutch, que aparece na Concrete Jungle, uma outra história que eu já contei aqui no canal. Enfim, para muito mais Predador e outros universos da ficção científica, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora e nos vemos por outras galáxias.